Neste último bloco, vamos procurar saber do nosso convidado como o educador na escola e os pais em casa devem dirigir as crianças e os adolescentes a fazerem escolhas acertadas de emissoras e programas de televisão que tenham um conteúdo educativo, informativo e entretenimento. Entretenimento sadio. Mas antes eu vou perguntar ao Jadson, e o futebol, Jadson? O futebol é uma coisa séria. Tá a maior briga aí, viu? É uma briga danada. RTV, TV Globo, TV Record, Clube dos 13. Mas por incrível que pareça, né, essas outras emissoras estão perdendo. Porque os grandes times, né, que não são 13 na realidade, o número simbólico, né, os grandes times romperam com o Clube dos 13, mas estão fechando acordo com a Rede Globo. De direito de Isso vai virar um embrolho de transmissão grande, de né? 2012, que já é o ano que vem, 2015, do Campeonato Brasileiro. Em se falando também que a Globo está negociando com o Clube dos 13 apenas a TV aberta, porque a Sport TV 1 e 2 e o PPV continuam vinculados à Rede Globo. Agora, se o esporte ele favorece, por exemplo, a prática esportiva, ao desenvolvimento atlético, a educação física, né? A disputa correlata, você percebe isso no nosso futebol? Não estou falando do futebol mundial, estou falando do futebol conceito, do nosso futebol. Sim, eu percebo, a gente percebe que alguns jogadores, inclusive quando se aposentam, eles têm esse compromisso com a comunidade. É um termo que é muito usado hoje, a responsabilidade social, de você tentar mudar o destino ou o futuro de uma criança por intermédio do esporte. Claro, evidentemente que um indivíduo que não teve uma estrela, que um João Ninguém no futebol, não vai ter condições de influenciar ninguém. Mas a gente vê o Cafu influenciando, o Jorginho, o Zico, o Romário, o Sócrates em São Paulo, o Neto em São Paulo também, com as escolinhas de futebol, que é para tentar oferecer para a criança algo que os tire da rua. E isso já é um tremendo feito para a sociedade. Você nem completou duas mãos com o nome de jogadores de sucesso. A grande maioria, na verdade, é um verdadeiro insucesso, né? Verdade. Tem jogadores que entram no cenário e desaparecem, que ninguém fica sabendo onde é que está, onde é que foi, o que aconteceu com ele. E nós não preparamos o homem. A gente quer um jogador de futebol estrela. Um craque. Recentemente foi assunto na mídia e o que aconteceu com o Neymar. O Neymar e um técnico, o Dorival Júnior, se eu não me engano. O trato, como um tratou o outro numa partida de futebol, e a gente percebe também que até o craque, se ele não tiver equilíbrio, que falta equilíbrio para a TV brasileira hoje, se ele não tiver bom senso, ele perde as estribeiras também. O jovem fica pensando, eu quero ser o Neymar, eu quero ser igual o Neymar. Ronaldinho, eu quero dançar no tchan, eu quero cantar. É o referencial, ele está vendo, ele quer ser igual. É sempre essa preocupação. O jovem não está preocupado com o ser, com o investimento intelectual, ele quer sempre ser a estrela. Isso o prejudica? Prejudica, porque essa forma como os heróis, os craques, vou até usar um termo aqui, os ídolos, né, como eles se apresentam, eles têm o poder de influenciar positivo ou negativamente a vida de um jovem. Então, o que o pai, que foi a primeira pergunta que você me fez, o que o pai, o que o educador pode fazer para tentar de maneira positiva orientar esses meninos a fazerem escolhas corretas, sábias? É mostrar a postura de A e a postura de B e permitir que o indivíduo chegue à conclusão. E será que o pai alcança isso? Nem todos. Hoje a luta pela sobrevivência é tremenda. A gente estava comentando aqui no início, antes do senhor chegar, que a correria do dia a dia é tanta que às vezes nós pais negligenciamos o hábito de conversar com os nossos filhos e acabamos deixando os nossos filhos à mercê da babara eletrônica. A gente não tem nenhum controle do canal, do programa, do filme ou do desenho que assiste. Não sei se o senhor conhece o texto, mas de um professor que recebe uma prova e nesse texto ele disse que queria ser a televisão. Mas eu queria ser a televisão? Por quê? É porque sempre dão atenção, sempre estão de frente para ela, sempre comem olhando para ela, sempre tem um controle, se ela quebra, consertam logo. E eu não. Eu às vezes quero conversar com meu pai, ele diz, estou ocupado, estou assistindo futebol, vou conversar com a minha mãe, eu estou assistindo a novela. A televisão tem mais importância do que os filhos. Não é que tem mais importância, mas é que tem esse poder de atração.
Eu não sei, eu já me vi hipnotizado assistindo programa de TV. E você fica ali naquela expectativa do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Uma partida de futebol mesmo. Mas isso então não é uma questão de formação. Não é formação, é cultura. É o processo da moral. Esse é o processo, não no aspecto ético, mas é a moral. Algumas correntes religiosas abominam a televisão e colocam para os seus fiéis que não assistam televisão. Já ouviu falar? Eu já tive conhecimento de um ou outro segmento religioso que no passado abominava. Hoje eles estão assim mais light. Eles não falam com tanta veemência como falavam no passado. E ela agora também não é uma igreja eletrônica? Com certeza. E tem vários adeptos. Vários adeptos. As verdadeiras igrejas eletrônicas. Com certeza. Agora, Jadson, o que fazer para um pai orientar os seus filhos para escolher, dentro desse cenário televisivo aí, o melhor? Primeiro, o pai precisa tirar tempo para poder se comunicar com os filhos. Às vezes, essa ânsia de estar diante de um aparelho de TV, ou até mesmo a internet, que não é o tema desta noite, é porque falta diálogo, falta conversa. Você não está conversando com o indivíduo, com o pai ou com a mãe, você vai procurar com quem conversa. Você acessa um site, você tem ali milhões de pessoas que estão à sua disposição para conversar contigo. Se você não quer conversar, você liga a televisão e vai assistir o programa. E às vezes, aí que está o problema. Que tipo de programa você está assistindo? E às vezes também o pai não tem esse contato na hora que o filho está assistindo esse programa. Então, o diálogo seria a melhor forma de poder, primeiro, criar aí uma barreira. Você pode até assistir, mas o papai e a mamãe vai lhe orientar que programa e que canal assistir. Eu tenho para mim que está faltando essa informação em casa. Às vezes o que é bom para o pai não é bom para o filho. Com certeza. E aí entra uma verdadeira discussão. Vai entrar o choque de geração, mas tipo assim, o que é bom para o pai pode ser bom para o filho, embora o filho ache que não seja bom para ele. Agora, por que é bom para o pai e pode ser bom para o filho? Porque o pai já foi filho. E aí ele vai demorar a entender, porque ele vai ter que crescer até compreender essa situação. É aí onde entra a orientação em casa. A gente não tem explorado muito essa orientação na televisão, viu? Eu assisto muito televisão, eu tenho percebido que são poucos os programas que trazem essa proposta como vocês estão trazendo, e a gente tem que ir no controle procurando programas que se adequem à nossa realidade e que de alguma forma vai nos influenciar positivamente. Eu costumo ouvir muito na rede de rádio que, numa propaganda institucional, é claro, que as famílias estão deixando a responsabilidade de criação dos seus filhos para a igreja, para a televisão e para o Estado. É a desagregação da família? Com certeza. Foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos e eles detectaram que 1% da nossa vida é dedicada à igreja. Então a igreja não pode fazer muita coisa por nós na igreja. 1% é pouca coisa demais. 33% do nosso tempo é dedicado ao sono. 4, 5, 8% é dedicado à escola. E algumas escolas hoje, algumas formas de ensino, as pessoas estão preocupadas só em transmitir conhecimento. Só transmitir. É o decoreba, né? Você estuda isso porque vai cair isso, a prova vai ser isso. Então falta até nas escolas brasileiras esse diálogo. Como é que é na sua casa? O que acontece em casa? Como é que é o seu pai? Você tem um pai, você tem uma mãe. Hoje a gente sabe que muitas famílias são monoparentais, vive só com o pai, vive só com a mãe, já traz uma dificuldade tremenda para a sociedade. Esse indivíduo já vai crescer sem muita referencial de pai ou sem referencial de mãe. Então o problema está na família. Se temos famílias estruturadas, vamos ter filhos estruturados e menos filhos influenciados pela mídia e pela TV. Isso é uma realidade de Brasil ou é uma realidade mundial? Essa realidade não é só do Brasil, não, é mundial. A única exceção é o Paquistão. Por quê? A censura no Paquistão. Só passa na TV o que o líder religioso lá quer e segue exatamente os padrões estabelecidos pela religião. Isso é bom, Rui? Para a comunidade deles é bom por causa da cultura. Uma cultura dessa seria completamente descartável no nosso meio, mas para eles funciona. 90%, 70%, 80% é só programas de informação, e sem falar nos programas religiosos para incentivar a religião da cultura. O meio internacional tem elogiado a democracia brasileira, nós temos saído de algumas enrascadas, inclusive a crise econômica. Nós poderemos suplantar essa dificuldade
que é a televisão? Nós estamos dando um passo largo agora, que é com a TV digital. A possibilidade de você não ficar preso apenas a determinados canais. Neste universo de muitos canais, e eu não sei se essa disponibilidade de muitos canais vai ser acessível à comunidade ou se a comunidade vai ter que pagar algo para ter acesso aos canais. Quando a gente tem acesso a mais canais de televisão, fica fácil a gente poder selecionar os nossos programas. Quando a gente é preso a 3, 4 canais por causa de uma antena que a gente tem em casa, fica complicado. Mas o Brasil pode avançar e vai avançar. No passado, no período militar, tinha-se a cultura e quando se saía ali do modelo, do padrão estabelecido pelo regime, o povo era perseguido. Hoje nós não estamos sendo perseguidos, mas a gente está sofrendo as consequências em casa, na escola e na comunidade. Eu sonho com um Brasil melhor. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, comunicador e teólogo Jadson Rocha. E o Enfoque de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Na próxima semana a gente volta a se encontrar. Uma ótima noite e até lá. Tchau.